Você sabe como funcionam as regras para a relação homoafetiva no caso de uma união estável, ou então no caso de um casamento? Bom, pelo princípio da isonomia, as mesmas regras aplicadas às relações heterossexuais são estendidas às relações homoafetivas, ou seja, às relações relacionadas entre pessoas do mesmo sexo. Meu nome é Caroline Máximo e você está no canal Direito no Dia a Dia. É perfeitamente possível que se possa regulamentar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, é perfeitamente possível se regulamentar uma união estável estabelecida entre pessoas do mesmo sexo, sem embaraço algum, porque a lei protege e assegura todos os direitos a esse tipo de relação. Para que se possa configurar uma relação homoafetiva, se configurar então uma relação estável, uma união estável homoafetiva, os mesmos requisitos exigidos para a configuração da relação heterossexual também são exigidos no caso de união de pessoas do mesmo sexo. Então, quais seriam esses requisitos? Primeiro, relação contínua, relação pública e com o propósito de constituir família. Vamos falar um pouquinho de cada um desses requisitos fundamentais e nota-se requisitos cumulativos. Isso quer dizer o quê? Que todos esses requisitos deverão estar presentes, não apenas um ou dois, mas os três. A relação, então, deverá ser contínua. O que quer dizer contínua? Tem que ter uma certa durabilidade. A lei não fala se a união estável para ser configurada precisa ter 1 ano, 6 meses, 7 meses, 2 anos. Não. Esse prazo vai ser analisado no conjunto, como podemos dizer assim, no conjunto da obra, ou seja, em relação aos outros requisitos também exigidos para se configurar uma união estável, mas em regra deverá ser uma união contínua, sem tantas interrupções, tá bom? Um outro requisito necessário para a configuração da união estável homoafetiva é que essa relação tenha que ser pública. Não pode ser uma relação secreta. Tem que ser uma relação em que o casal é visto na sociedade como se casado fosse. Tá bom? E por fim, a relação também deverá ter o propósito de constituir família. E aqui não quer dizer que há necessidade de que tenha aí a necessidade de constituir uma prole, de uma adoção, de ter filhos. Não, o propósito de constituir família, ele vai além disso daí. É um propósito de vida em comum, de propósito de vida em comum, de comunhão de vínculos, de planos conjuntos. Ou seja, por exemplo, conta conjunta, planos em conjunto de aquisição de imóveis, dependência em planos de saúde, ou seja, um planejamento de vida em que aquele casal planeja uma vida em comum e não com objetivos individuais separados. Um fato muito importante para um casal homoafetivo ou heterossexual também, mas que queira realmente constituir a família, é a regularização, é a formalização. Porque uma vez formalizada a relação entre o casal, a relação entre uma união estável entre o casal formalizada, isso facilita muito a aquisição de direitos. Facilita muito, por exemplo, a utilização do nome do parceiro, figurar como dependente no plano de saúde, conseguir, por exemplo, um financiamento imobiliário, unindo o rendimento de cada um. Então, assim, isso facilita muito também no caso de uma sucessão, para partilha de bens, para que possa herdar bens. Então, assim, a formalização é essencial e facilita muito quando dá atribuição e asseguramento dos próprios direitos dessa união. E como que se deve ser feita essa regularização, formalização dessa união estável homoafetiva? Pode ser uma relação heterossexual, pode ser uma relação homoafetiva. O casal pode ir até um cartório e formalizar, fazer um contrato reconhecendo a existência dessa união homoafetiva, reconhecendo a data
de quando essa união iniciou-se, e isso irá facilitar e muito os direitos de cada um. Um dos problemas de você constituir uma união homoafetiva é no caso de sucessão. Por exemplo, com a morte de um do seu companheiro, muitas das vezes, isso é muito comum, a família não reconhecer aquela união. Por quê? Porque envolve bens. Então, tudo que envolve bens, que envolve valores, que envolve direitos, acaba fazendo com que as pessoas não reconheçam, muitas das vezes, a própria família não reconheça aquela relação estabelecida. Para quê? Para que aqueles bens deixados por seu companheiro possam ser herdados não por você, mas sim pela família. Então, no caso, se a sua relação ela está regularizada, formalizada, o seu direito está assegurado. E hoje é muito comum se confundir uma união estável de um namoro qualificado. Gente, união estável é uma coisa, o namoro qualificado é outra coisa. Por quê? Porque da união estável há o quê? Direitos. Do namoro qualificado, não. O casal, por exemplo, pode viver juntos e viver o quê? Não uma união estável, pode viver um namoro qualificado. Por quê? Porque não é o propósito de constituir família, requisito essencial para a configuração de uma união estável. Ao passo que um casal pode morar em residência separada e ter o propósito de constituir família e existir ali uma união estável. Então, cada caso deverá ser analisado bem especificamente. A união estável gera direitos, protege o seu companheiro. Já o namoro qualificado, não. Por exemplo, direitos oriundos aí de uma união estável, regulamentada, seja formalmente ou então depois num processo judicial devidamente reconhecido. Direito à utilização do sobrenome, direito à pensão por morte, porque o INSS acaba reconhecendo o direito da outra parte em receber pensão por morte, claro, envolvendo aí outros requisitos, tantos outros requisitos. Direito real de habitação, partilha de bens, sucessões, direito de figurar como beneficiário em plano de saúde, possibilidade de aquisição de financiamento imobiliário. Então, uma série de direitos aí é atribuído àquele casal que realmente quer constituir uma união estável. E se essa união for formalizada, principalmente no caso, você pode consultar um advogado para fazer uma boa formalização, isso aí vai fazer com que você proteja a pessoa que está com você, compartilhando a sua vida. E aqui também vai uma dica, no caso daquelas uniões assim que são formalizadas fora do Brasil, que podem devidamente ser reconhecida e formalizada no Brasil. No nosso escritório, nós recebemos demandas de ambas as partes, seja de pessoas que queiram aí reconhecer judicialmente a existência da união estável através de uma ação de reconhecimento de união estável, ou também de pessoas que buscam descaracterizar essa união estável que muitas das vezes não existe. Tá? Na verdade, a gente está diante de um namoro qualificado em que a outra parte, para buscar direitos e utilizando até de meios inoportunos, busca então o reconhecimento de uma união estável que não existe. E é fundamental analisar caso a caso, porque há pontos chaves que, uma vez levantados em juízos, pode tanto configurar como desconfigurar a caracterização de uma união estável. Essa união pode ter anos, você pode estar anos com seu parceiro e não estar vivenciando uma relação de união estável, ao passo que você pode estar menos tempo não morando junto e aí sim ser configurada uma união estável. Então, cada caso é um caso que deve ser levado em consideração as suas especificidades. Então, para aquele casal homoafetivo que deseja formalizar a sua união estável, deverá procurar um cartório de registro de notas e aí lavrar um instrumento público que no caso reconhece a união estável, o propósito aí de constituir a união estável, o início, a data do início, assegurando aí os direitos e evitando maiores transtornos futuramente. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E lembre-se,
É muito importante que você saiba quais são os seus direitos. Até o próximo vídeo.